Gente, então nós vamos iniciar, né? Vamos iniciar? Você tem na escada. Então nós vamos iniciar nosso estudo. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus. Vamos procurar ficar assim tranquilo, transmitir para o grupo aqui que foi estudar, para meditar. Agradecemos a equipe espiritual, aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho, por estarmos mais uma vez aqui reunidos e nesta casa que nos acolhe com muito carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal. Então nós vamos passar o estudo, o capítulo 15 dos médios escrevente ou psicólogo. Então, nós vamos falar um pouquinho do médium mecânico, intuitivo, semimecânico, inspirado ou involuntário, de pressentimento. Então, cada um ficou com uma parte, né? Essa primeira parte ficou com a Júlia. Bom, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples e mais cômoda e a mais completa. É para ela que se deve entender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como a que existem entre nós. Tanto mais, a ela deve se aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição, ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgá-los e de lhes apreciar o valor. De outra parte, a faculdade de escrever para o médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Aí, eu peguei uma parte do livro Missionários da Luz, que Alexandre, orientando André Luiz, leva ele para ver uma comunicação. Então, ele fala que, preliminarmente, devemos preponderar os fatores morais. Depende muito dos fatores morais as comunicações dos médiuns. E ele fala que a modificação do estado fisiológico dos médiuns nas comunicações, né? Aqui eu até destaquei aqui, ó, as glândulas do médium transformam-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações dos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Então, nós vamos estudar sobre esse tema de psicólogos, né? E vocês vão falar sobre médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimento. Então, agora os médios mecânicos. Os médios mecânicos, como o próprio nome diz, é quando o médium ele serve apenas de instrumento. O espírito exprime suas ideias diretamente, quer seja movimentando a mão do médium, diretamente a mão do médium, ou movimentando um objeto que está na mão do médium também, né? E nessa mediunidade mecânica, o médium ele não toma
consciência de nada. Ele não sabe nada do que ele está escrevendo, independente da sua vontade. Ele age, o espírito age independente da vontade do médium. E ele não tem consciência do que ele escreve. Ele só vai tomar conhecimento quando ele lê a mensagem. É muito comum esse tipo de psicografia, né? No médium mecânico. Eu lá no Centro Espírita Meimei, nós temos duas médiums que também fazem sempre direto a psicografia. Ela não é psicografia, seria psicofonia, mas também mecânica. Ela não toma consciência de nada que passa na sua mente. Depois que como é gravado lá, depois que acaba de gravar, lê-se a gravação, aí que ela vai tomar conhecimento. A mesma coisa no médium psicografia mecânica. Ele escreve, o médium escreve, ele é apenas um instrumento na mão do espírito. E esse tipo de mediunidade diz que é muito importante e não deixa nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Porque às vezes ele escreve até numa língua diferente, ele escreve coisas que não é do seu conhecimento, quer dizer, ele depende do médium. Agora, o outro tipo, que é o de intuição, médium intuitivo, a palavra intuição ela vem do latim, né? Intuir. E é o ato de ver, perceber, discernir de uma forma clara e objetiva. Esse tipo de mediunidade, ele já é um pouquinho diferente da mecânica. Por quê? Porque enquanto na mecânica o espírito utiliza a mão do médium ou objeto, na intuitiva não. Ele não usa nada do médium, assim, nem mão, nem objeto. Ele faz com que ele age sobre o cérebro do médium. Então, na mediunidade intuitiva, ele escreve diretamente ele age diretamente sobre o cérebro do médium e que o médium não é de inteira passividade. E por isso, às vezes, eles falam até que nesse tipo de mediunidade há dúvidas. Porque não pode precisar nitidamente se o pensamento é do médium ou é do espírito comunicante. E como é que se percebe? Como é que às vezes chega a alguma conclusão? Porque ele escreve, o médium escreve. Aí depois vão analisar se aquele pensamento fazia parte da vida do médium, se fazia parte, se ele tinha algum, se era contrário à sua forma de pensar. Porque às vezes percebia-se isso, que ele recebia uma mensagem que não era de acordo com a forma que ele pensava e ainda, muitas vezes, estava fora das capacidades do médium. Aí se percebia que era uma mediunidade por intuição. Mas é muito difícil de separar qual o pensamento que é do médium e qual o pensamento que é do espírito, né? Ele está fazendo uma comparação assim, Kardec, que o médium, enquanto o papel do médium mecânico é de uma máquina, ele como se fosse a máquina, ele serve apenas, ele está lá, o espírito age e ele não tem conhecimento de nada. Agora, no médium por intuição, o médium, ele faz o papel de intérprete. Quer dizer, ele recebe a mensagem, ele interpreta aquela mensagem, ele tem que se apropriar da mensagem, entender, compreender, para depois passar, porque é ele que passa, ele que escreve, né? E aí por isso que se torna difícil saber se faz parte do médium ou do espírito. E eu achei interessante, fala assim, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, foi uma pesquisa, não foi minha essa pesquisa não, foi da minha amiga. Então eu estava lendo e fala assim que, geralmente, todos nós temos esse tipo de mediunidade. E por isso, como fala no livro dos médiuns, o médium não fica completamente passivo, né? Ele não dá passividade total. E isso a gente comprova mesmo, por exemplo, eu falo por mim. Eu sei que eu não tenho nenhum tipo de mediunidade ostensiva, mas intuição eu tenho.
Por exemplo, quando eu estou preparando uma matéria, estou estudando, e às vezes eu deito pensando naquilo. Todo mundo faz isso, né? A gente dorme com a ideia. E muitas vezes eu acordo, eu vou diretamente na estante, eu pego o livro, eu abro, é aquilo que eu quero. Quer dizer, isso é intuição, né? É uma mediunidade intuitiva. Já me aconteceu várias vezes. Eu ficar preocupada, eu procuro num livro, procuro no outro, e não fico feliz com aquilo. Aí eu deito, eu faço a prece, eu peço. No outro dia eu levanto, eu vou na estante, eu pego o livro e abro na página que eu quero. Então isso eu acredito que seja intuição, né? E eu acredito que todos nós temos. E essa intuição ela pode ser desenvolvida através da prece, através do ato de concentração, de estudo, e que se fala isso. Então Emmanuel fala assim, ó, todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo, quer dizer, no templo da consciência. E todos podem desenvolver suas potencialidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre o plano visível e invisível. Quer dizer, todos nós podemos desenvolver a intuição. E ela se manifesta todas as vezes quando nós captamos a mensagem pela nossa mente. Quer dizer, então, isso que a gente tem que saber, que o espírito age diretamente sobre a mente, o cérebro do médium. Independente de sermos ostensivos. A mediunidade de todo mundo, né, é intuitiva. E isso é isso que o Emmanuel fala mesmo, né, Antônio Carlos? E eles falam também que no futuro vai ser a intuição mais usada, né? Não, no plano espiritual, tanto é que é tudo por transmissão de pensamento, não é? Na vida do espírito. Como fala o espírito, não é? Lá se dá por pensamento. Por isso, eu acredito que intuição e leitura de pensamento. Porque quando você está conversando, o espírito, quando ele é superior, ele sabe o que você está pensando, ele já responde, né? Aí não seria só intuição, né, Antônio Carlos? Seria também um processo de... telepatia. Isso, telepatia, leitura do pensamento, né? E outra coisa também, que fala assim, que não é... Então não é fácil estabelecer a diferença entre criação mental, aquilo que nos pertence, e daquilo que nós recebemos. Até nós confundimos. Mas sempre tem um pouquinho. Isso. Do médio, né? Tem. Geralmente tem. Sempre vai ter. E como que pode desenvolver a intuição? A intuição pode desenvolver através dos exercícios de meditação. Quando a gente faz a meditação, a gente pode desenvolver a intuição. Autoconhecimento da nossa maneira de expressão, hábitos, estilos que nos são peculiares, identificação da nossa faixa de pensamento, leitura e estudo edificante, através da leitura, vigilância e oração. E isso realmente acontece conosco mesmo, é só a gente prestar atenção que nós vamos ver que isso acontece. Prestar, observar, porque... Isso, observação, isso mesmo. O povo é meio descrente, né? Às vezes eles falam, conversa com o anjo de guarda, eles acham que aquilo é coisa do outro mundo. É uma coisa até... E não foge das leis naturais. Eles acham que aquilo é impossível. E é do dia a dia, né? Dia a dia. E a gente pode cada dia melhorando, né? Esse campo nosso. Agora é o que o Kardec fala. Você pede, você olha, você pede. Se não vier nada, porque... e acontece, Carlos, eu até tive uma dúvida quando eu estava estudando sobre isso aqui, quando nós fazemos a vibração aqui, né, nas fichas, a gente faz a leitura, e a gente entra em vibração, a gente recebe também intuição na vibração, não é? Quando você fala assim, parece que assim, eu vi, muitas vezes até o André de algum quadro, né, André, durante as vibrações, ele vê algumas coisas, ele ouve também. A triagem é por intuição. Por intuição. A triagem. A triagem. Quando lê as fichas lá, vai falar o que é para fazer, é por intuição. Então,
E mesmo nós, quando estamos fazendo aquela vibração, né? É isso também, né? Por isso que eu perguntei para o Gerson um dia, você é bom de intuição, Gerson? Eu sou. Ah, então você vai participar da irradiação, da triagem. Então vocês tomam cuidado com as perguntas. E outro também a gente estimular e fazer assim, aumentar esse poder nosso, que é o poder, sim, de intuição. E isso não é só nas coisas do espiritismo, em relação aos estudos espíritas, a mediunidade sempre a tratar com pessoas. A intuição, ela nos ajuda até no nosso lar, nos nossos afazeres, né? Às vezes a gente está pensando assim, como resolver o problema, de repente você tem uma intuição, se você fizer isso, vai dar certo. Em relação aos filhos, né? A educação de nossos filhos, no diálogo com o marido, às vezes a gente está tão nervosa, aí você quer resolver um problema, você se põe em prece, você recebe a intuição de como resolver aquele problema. Eu aprendi que a gente deve fazer pergunta assim pro ar. O que eu faço com esse negócio aqui? Sem citar nome. Aí você faz perguntas, aí Espera. Quem tiver por ali, Vai responde. baixo. Sabe? Quem tiver por ali, responde. e nós temos mesmo, né? É verdade. Então aqui fala, no livro Consolador, também é pesquisa da nossa. Quem está de plantão, né? Quem estiver de plantão. No livro Consolador fala assim, que o campo de estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é um grande veículo de amplitude da intuição. Ou seja, o desenvolvimento da intuição em todos os seus aspectos. Isso fala no livro O Consolador. É só isso, né? Agora, tem que, assim, tem que acreditar, tem que ter estudado, porque senão a pessoa, ela acha que ela não é incapaz, que ela não é capaz daquilo, fica pondo barreira. Não, e a intuição não vem também se você não se prepara. Por exemplo, você prepara você quer falar, vai silêncio, não é? Você vai fazer um comentário tem que silenciar. E você sabe assim, eu já percebi também, às vezes eu venho fazer um comentário na quinta-feira, eu leio 1000 vezes, vai dar 15 minutos. Eu falo, nossa, que bom. 10, 15 minutos, no máximo 20. Depois eu olho no relógio, eu demorei 40. Quer dizer que eu falei muita coisa além do que eu estudei. Porque vem a intuição. A gente... Você tem que deixar um pouquinho pro santo, né? Então, pode falar. Mas a gente sente isso mesmo. Agora, o Divaldo sempre fala, nas palestras, ele já falou várias vezes. Se você não se preparar, não adianta, não vai vir intuição. Não. A intuição não vem. Pelo contrário, você vai ficando mais nervosa. As intuições que eu tenho é tudo do meu conhecimento. É que eles dão uma arranjada, uma organizada. Isso. Eles até exemplificam. Você olha na plateia. Mas é tudo coisa que eu já integrei. Carlos, eu acho interessante que às vezes você está falando, já acontece isso comigo. Eu estou falando assim na quinta-feira, que quando eu comento no centro, eu olho na plateia, eu vejo uma pessoa, eu sinto vontade de falar alguma coisa daquilo que eu estou falando para aquela pessoa. Eu brinco, eu mexo. Não é isso que acontece? A gente olha na plateia e tem vontade de falar e fala. Mas olhando para aquela pessoa, é para ela que você está falando. Então acontece isso. Não é sempre que acontece, não. Isso aí algumas vezes. Mas eu vejo que a gente tem muita intuição, né? Não é? É isso aí. O que eu tenho que falar é isso. Aqui dos médios mecânicos, ele não tem noção assim, do que está acontecendo, mas ele tem a noção da responsabilidade dele como médico. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ele é mecânico e ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que está acontecendo com a mensagem. Mas se for um espírito, por exemplo, zombeteiro, que quer falar algum palavrão, que quer fazer alguma coisa que não está adequada ao ambiente, ao grupo, o médico tem noção. Mesmo que inconscientemente ele rejeita. Ele é mecânico para receber a mensagem, mas
a postura dele como médium, ele não é inconsciente, não. Então, nesse caso, seria uma intuição que ele recebe no caso do espírito. Ele não recebe intuição. O mecânico Eu escreve. falo assim, se vem um espírito zombeteiro, aí ele tem aquela intuição, Ele tem a percepção de que aquilo não deve ser passado, como médium. Por isso que é muito importante o estudo, para o médium saber, né? Então, inclusive, não sei se cabe aqui falar isso, que é. Da moral também é importante. Eles falam também que nessa comunicação, quando é o médium mecânico, por isso que não se deve ler uma mensagem. Não sei se o Antônio Carlos pode me explicar isso melhor. Eu já ouvi isso. Que não se deve ler a mensagem imediatamente, por exemplo, quando já sabe que o médium, ele é mecânico. Então, não se deve ler a mensagem assim que ele acaba de receber. Quem está junto deve ler a mensagem, ver se de fato é uma mensagem que pode ser lida. Por causa disso, que se não houver aquela vigilância do médium, às vezes ele escreve, porque ele não toma consciência, não passa pelo cérebro dele. Não passa. O que você fala é isso, a educação do médium o leva a não receber qualquer tipo de mensagem. Mas o que ele escreve não passa pelo cérebro dele. Não é, Antônio Carlos? Depende, né? Quando ele é mecânico. É que a gente não sabe, a gente via mais o Chico, né? Receber e já ler. Mas ele, de certo, acabava sabendo, né, de quem que era. Mas eu acho que o Chico ele não era Ele era médico consciente, mecânico, né? né? Ele era consciente, ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele era tudo. Mas mecânico também. Ele era tudo. Ele Ele tinha todas. Nós concluímos assim, que o médium tem responsabilidade sobre aquilo que ele está escrevendo. Então, na hora da comunicação, o espírito responsável por aquele corpo tem o compromisso de cuidar do que está acontecendo. Depois que ele volta, depois que ele retoma a consciência, não está registrada aquelas informações no cérebro dele. Por isso que ele é inconsciente. Ele não gravou aquela informação no cérebro material dele. Enquanto está tendo a psicografia, o espírito está ali tomando conta do corpo, do que o corpo está fazendo. Mas não registra aquela informação no cérebro. Por isso que é inconsciente. Mas ele é responsável por tudo que ele está falando ou que ele está Se escrevendo. ele escreve, passou pelo cérebro e recebeu. Mas ele não recorda. Ele não recorda depois que ele Mas ele é volta. responsável. Mas naquele momento ele é responsável. O corpo faz o que ele permitir. É porque não passou, né, pelos mecanismos de Ele memória sabe do o que ele está cérebro. fazendo. Ele tem Sem antes dele estar consciente. Aí depois que ele retoma consciência, que ele volta à consciência material assim, dele, não tem registro daquilo no cérebro material. Não vai Ele lembrar de não nada. sabe o que ele escreveu. Então talvez até por isso que ele não vai saber ler. Ele não sabe o que ele escreveu, ele tem consciência daquilo. Agora eu Mas entendi. enquanto está acontecendo a comunicação, o espírito do corpo, do médium, é responsável por aquilo. A Alzirinha era mecânica. Tanto é que ela pediu no centro espírita dele, que ela tinha muito, né, psicografia e psicofonia. Na psicografia e na psicofonia, Mas ele pode abrir o olho e ver. Mas na psicofonia ela falava assim, ela pedia para ser gravado por isso. Porque acabou, ela não lembrava de mais nada. Apagava da mente dela o que ela falou. Então ela pedia para gravar. Por isso que passou, todas as mensagens são gravadas lá agora. Porque ela pedia para gravar, porque, igual você falou, ela era responsável pelo que ela recebia. Só que ela não lembrava o que ela tinha recebido. Então ela pediu para gravar. Lá hoje grava. Sabia, o Chico escrevia com a letra comunicada. Não é? Apesar dele, mas ele sabia tudo que estava escrevendo. Mas é o que a André acabou de falar. Não tinha consciência, mas era mecânico nessa hora. Era a letra do comunicado. Também a moral do Chico. Porque a gente está sendo na moral é muito importante, né? Gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida do que nós estamos estudando até agora? Podemos continuar?
internet chegou, né? Agora vai caber. Então agora nós vamos ver os médios semimecânicos. Então, sou eu. Os médiums semimecânicos nada mais é do que a mistura dos dois médiums que a gente conversou agora, dos mecânicos e dos intuitivos. Que os mecânicos, igual a gente falou, eles servem apenas de instrumentos, e os intuitivos são médios que têm consciência da sua comunicação. Os semimecânicos, ele participa desses dois gêneros, ele sente a sua mão sendo impulsionada e ao mesmo tempo ele tem consciência do que vai ser passado para ele. Então, algumas vezes o semimecânico também tem dúvida da comunicação pela consciência, mas ele sente a entidade como instrumento da psicografia. Esse médium semimecânico fala no livro que é o mais comum de todos. E não tem muito o que falar dele. É a mistura desses dois que a Dona Eunice acabou de passar. E é o mais comum, até porque olha o meu papelzinho que a minha mãe me deu, dá até vergonha, né? Mas é isso daqui. Então, é só isso. O que vale é o conteúdo. Deu pra entender, gente? É só isso. Ela teve sorte que assim, é pequenininho, né? Eu acho que Foi maracutaia. Não foi, gente. Não, olha, eu vou falar pra vocês que não foi. Ela passou um tanto de texto e ninguém quis ele, eu peguei. Porque ninguém sabia o que era ser mecânico. Eu acabei pegando. Gente, para vocês entenderem o que foi feito, né? Eu tirei xerox do livro, recortei as partezinhas e fui passando assim, cada um pegou uma, né? Assim, ninguém sabia assim, o que ia, né? Agora cada um estuda uma parte para comentar. Então agora nós vamos ver os médios inspirados. Sou eu, né? Hoje tem muito médio resfriado. Tem, hoje está inspirado. Então eu vou falar da inspiração. E a inspiração ela é uma transmissão de pensamentos e mensagens de uma mente para outra, um assopro do desencarnado para o encarnado, para que possa livremente se dispor de uma determinada figura, de uma ideia ou de um quadro mental. A inspiração ela não tem por objetivo senão revelar as grandes coisas. Isso é uma pergunta, então eu vou responder ela. Não, a inspiração ela se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não o faças. Aí você que decide se faz ou não, porque correrás perigo, ou então te diz que faça alguma coisa e que não, te diz que faça alguma coisa que não pensavas. Isso é uma inspiração, é uma coisa que não estava na sua mente naquele momento e você foi inspirado por um desencarnado, já que o espírito se comunica com as pessoas, os encarnados, mentalmente, certo, né? E há bem poucas pessoas que não têm sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Toda pessoa pode ser inspirada, né? Até porque todos são, como se diz, mais ou menos médium, né? Então toda pessoa pode ser inspirada. Aí cabe à pessoa, vamos dizer, se a pessoa que participa de um trabalho de mediunidade, distinguir se esse pensamento é seu, essa inspiração é sua, ou vem de outro. Isso cabe à pessoa distinguir isso. E na observação, ela adquire prática nisso. Exato. Uma vez eu vi um desses que fazem programa na Boa Nova, ele está até ensinando a fazer isso daí. Quando vem o pensamento, ele fala, é meu ou não? Isso. E ficar registrando. Aí a pessoa, o médium inspirado, eu acho
que com o tempo de trabalho dele mesmo, o desenvolvimento, aquele trabalho contínuo, o estudo dele, vai ajudar ele a distinguir essa inspiração que ele, se é uma inspiração que ele está tendo que vem de outro, ou se é coisa mesmo da mente dele. Com esse tempo, ele vai saber. É a mesma coisa. Tem pouca diferença. Aliás, eu não vejo diferença entre inspiração e intuição. Você sabe, Marlene, assim, se tem uma diferença básica, porque é o mesmo processo, né? Inspirar e intuir. É mais ou menos, né? Se você colocar isso aplicando, por exemplo, na parte de arte. Mas inspiração seria. É, porque às vezes você fica uma semana, vou dar um exemplo, uma tela. Você deixa uma tela em branco e fica uma semana buscando alguma coisa. Não consegue, de repente aquilo surge. Você é inspirado por, né? Alguma coisa te inspirou, então alguém te inspirou. Porque você está buscando. Né? Eu acho que a diferença é mais ou menos essa. Né? Não é uma é igual você está fazendo um texto, ou vai fazer qualquer coisa, do mesmo jeito, né? E aquilo surge, entre aspas, do nada. Né? Era uma ideia que não estava te ocorrendo, você não tinha pré-elaborado nem nada, e aquilo surge. E inspiração também eu poderia fazer assim, eu poderia falar que eu posso fazer uma coisa diferente, eu me proponho a fazer um trabalho, eu tenho uma inspiração e faço uma coisa minha. É uma coisa minha, mas eu fui inspirada em fazer aquilo, né? Então, assim, baseado no que eu li, agora ouvindo o Gerson, eu acho que a diferença é assim, a intuição, ela vem. Senão, às vezes nem está pensando em nada e vem uma intuição, uma ideia sobre alguma coisa. Agora, a inspiração, você já está também trabalhando naquilo. É o que ele falou, né? Você está trabalhando, por isso que ela é muito relacionada às artes. Na intuição, a pessoa é mais passiva? Eu acho que sim. Igual como doutrinador, é mais intuição do que inspiração. Mas não significa que é importante, é aquilo que o Antônio Carlos citou aquela hora, o trabalho, né? Porque é o que você falou aquela hora, lembra? Você vai fazer ler um texto, fazer uma palestra, se você chegar para no mês que vem, não vem. Então você fica nessa palestra. Ela vem, se você se preparou, aí vem um exemplo, uma coisa. Eu falei para eles assim, Marlene, que às vezes eu estou fazendo comentário do Evangelho. De repente vem uma coisa. E vejo uma pessoa falando, nossa, daquilo que eu estou falando, eu vou falar isso para aquela pessoa. Aí eu falo, coisa que eu não escrevi, para aquela pessoa que eu estou olhando. Já me aconteceu algumas vezes. Já aconteceu assim, às vezes eu preparo, às vezes não, sempre eu preparo. Aí, de repente, na hora eu tenho uma ideia que até eu me surpreendo. Assim, interessante. Não, eu gosto de preparar. Eu tenho certeza que não é minha. Então, aí a gente prepara não é uma inspiração. É uma intuição, né? Aí tá certo. Pode ser inspiração. Eu acho que pode ser. Aí a pessoa porque ela tá preta. Deve ser bem sutil mesmo essa diferença. Deve ser pouco diferente. E esse médium inspirado, ele tem que ser bastante espontâneo nessa inspiração que ele recebe, né? Porque essa inspiração ela pode vir de espíritos que podem inspirar ele para o bem ou para o mal. Aí cabe a ele resolver. Do mal também. Nesse momento aí, qual caminho deve seguir. É verdade. Parece que a inspiração é mais assim, flash, insight, né? A intuição é um trem mais trabalhado. E uma coisa que a pessoa assim não deve fazer, no caso da inspiração, você está no shopping, você é inspirado para comprar. Aí vai inspirar, vai nessa não, que vai se dar não. Tem muito estilo, né? Vai nessa não, vai se dar não. E pode ser um espírito que inspirou ele a contrair aquela dívida. Se inspirar. Às vezes o cara tem compulsão para comprar. Aí já
É inspirado, então. Aí já não é inspiração, já é compulsão. Aí depois Aí ele tenta possessão. André, aí está a responsabilidade dessa intuição, de quem recebeu essa intuição. Exatamente. Isso pode ser por bem ou pode ser por mal. Tem que analisar também, né? Tem que analisar também. Então, e no trabalho mesmo mediúnico, nas reuniões, eu acho que é a hora da pessoa resolver o que ele vai falar ali, que as pessoas vão ouvir, vão colocar aquilo na cabeça se vai ajudar ou não. A pessoa tem que discernir aquilo na hora e falar, resolver. É isso. Agora vai continuar. É a continuação Aí fala que um ator, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiums? Aí responde, sim, porquanto nesses momentos a alma se lhe torna mais livre como que desprendida da matéria, recobra uma parte de suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então quer dizer que os atores, os pintores, os artistas, assim, eles são inspirados, né? Eles têm uma mediunidade de inspiração. E ainda fala que, dormindo, o corpo denso continua vigilante à onda mental, presidindo ao sono ativo quando registra no cérebro as impressões do espírito desligado das células físicas. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmoniza, trazendo para a vigília do corpo de matéria densa em forma de inspiração. Os resultados desse intercâmbio, porquanto, raramente consegue conscientizar as atividades no tempo do sono. Do livro Mecanismos da Mediunidade. Então, assim, até dormindo a gente está recebendo inspiração. Até puxão de orelha. Isso também, igual preparando um trabalho. Você acorda e fala, às vezes, quase sempre não é de manhã, é no meio da noite. E vem uma ideia. Eu falei, e se às vezes levanta, você pega o livro, abre na página que você quer. Né? Então seria mais inspiração. Não sei, eu pensava que é intuição, mas é inspiração também, né? Acho que é muito sutil mesmo essa diferença. Nem temos que pensar também qual seria a diferença, né? Depois daqui que a gente aprenda a ter inspiração e intuição. Muitas pessoas pressentem um momento de estudo e desencarnação sabendo que chegou a hora. Aí fala aqui em João, né, no capítulo 7, versículos 33 e 34, que Jesus falou, por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis. E onde eu vou, vós não podereis vir. Jesus. Ele tinha consciência, né? A minha parte é essa. Acho que é com a Beth. Os biógrafos do Mikao Usui, que descobriu o Reiki, também falam que ele marcou hora. Amanhã, a 1h, certo, ele ia almoçar, né? Amanhã, tal hora, eu vou partir. Deixa eu falar uma coisa. Então, meu cunhado, coitado, ele teve, né? Eu sabia que ele ia desencarnar, porque ele fez, numa semana, ele fez uma trajetória. Ele foi no banco, buscou os papéis, fez conta conjunto com a minha irmã, né? Depois ele torceu muito para ela vir para cá. Ela veio, ele estava ansioso para trazer ela para cá. Ela veio na sexta-feira e ele desencarnou no domingo, 10 horas da manhã. Aí ele fez tudo isso, levou ela na rodoviária na sexta-feira, ela veio para cá. E ele passou numa amiga dele, falou assim, olha, aconteça o que acontecer comigo, né?
você cuida da fulana. Minha irmã tem, ela chama o marido, ela tem filha de filha, né? Você cuida da filha, você não esquece da filha. Ela não esquece minha irmã, ela está bem velhinha, mas ela não esquece minha irmã. Então, aí quando foi no domingo, no dia 31 de janeiro, no domingo, há 19 anos atrás. Aí nós estávamos ali naquela feira de Nossa das Graças. Sim. Aí ela falou, eu vou comprar uma avental. Eu falei, tá, então vamos lá na feira. Né? Aí ela comprou esse avental e falou assim para mim, vamos embora. 10 horas da manhã. Ela olhou no relógio e falou para mim assim, nossa, assim cansada, sabe? Quando a pessoa fica cansada. Ela falou assim, nossa, vamos embora. E olhou no relógio e falou para mim assim, 10 horas. Eu falei, vamos. A hora que ele estava desencarnando. Mas ele estava doente? Não. Ele tinha, assim, um tempo atrás, assim, uns 5 meses, 6 meses atrás, ele teve uma elevação de pressão. Mas a pressão dele até que não foi muito alta, 18 por 9. Aí então ele fez um pequeno AVC, sabe? Mas que foi facial só, depois voltou ao normal. Aí o médico em Passos mandou que ele fosse em Belo Horizonte fazer um cateterismo. Então, nesse cateterismo, o médico falou assim que ele tinha um probleminha no coração, mas que era de nascença. Só. Aí não teve mais nada, a pressão normalizou, entendeu? O que ele tinha assim, de alteração era o colesterol, que era 200, 200 e pouco, 300, abaixava, porque ele fez uma dieta que foi magrinho, sabe? Aí normalizou. Aí ele fez isso aí. Numa semana ele fez, foi no banco, transferiu o dinheiro, Isso já é uma fizeram intuição, conta né? conjunta, Conta conjunta. Aí eu liguei para ele, falei, vem, porque ele nunca tinha vindo da minha casa, ele não vem mesmo, né? Pelo menos encarnado, não. Aí eu falei, vem, vocês passam aqui no final de semana, depois você vai embora, né? Eu falei, não, eu não vou não, mas a fulana vai, ela vai. A minha irmã falou assim que ele fumou uma correria, que ele chegou, era meio-dia para almoçar, o ônibus saía 1h30, né? Ele chegou meio-dia, falou, nossa, você não está pronta? Você nem tomou banho ainda? Ela tinha feito almoço, tudo, né? Ela falou, não, Geraldo, mas dá tempo, é 1h30 o ônibus, ainda vai me levar, passagem está comprada, então não tem correria. E ele naquela pressa, tá? Aí depois ele levou na rodoviária, aí ela tinha comprado um doce, e ela esqueceu o doce da correria, ele deixou ela na rodoviária, foi lá, pegou esse doce em casa, ainda levou antes do ônibus sair e trouxe ela. Na sexta-feira ela chegou aqui. Aí ela ficou na sexta, no domingo, 10 horas da manhã. Ela falou, nossa senhora, vamos embora, assim, cansada, esquisita, assim, sabe? E olhou no relógio e falou para mim que era 10 horas. Eu falei, pronto. Aí que eu cheguei em casa, a vizinha me chamou, falou para mim assim, vem cá, Cida. Aí eu fui, tem uma vizinha que quer falar com você, vizinha da sua irmã. Ela contando para mim. Aí fui embora, falei, então vamos embora mesmo, né? Já que você quer ir, eu vou com você. Só que eu não contei nada para ela, sabe? Ela foi inocente, mas ela foi assim fervorosamente. Eu só falei que tinha passado mal, né? Filho, tá bem, tá no hospital e tal, né? E ela foi confiante, ele falou, da outra vez ele foi para casa bem, dessa vez ele vai. Eu pensava comigo, meu Deus, e o Pedro rezava, ela rezava. E nós chegamos. Aí tinha um compadre dela esperando a gente na rodoviária. Eu não tinha contado, aí pela janela do ônibus, falei assim, ele não entendeu. Aí a hora que chegou, ela bateu o olho nele assim, ó, os dois ficou de frente, a frente falou assim, ela falou para assim, fulano já morreu, né? Ele falou, compadre, ele não teve jeito. Ele falou assim, oh meu Deus, só que eu esqueço disso, sabe? Fica gravado, né? O senhor levou a minha joia.
Nossa, ele sabia. É porque os espíritos preparam o desencarne, né? Ele caiu, sabe onde? Então, ele estava no supermercado. Ele sentiu mal no supermercado. Aí eles levaram ele para o hospital, fizeram tudo, mas ele cheio, coitado. Uma pessoa ótima, linda, nossa. Ah, com certeza. Agora, então, tudo isso que ela falou, né, a Beth vai explicar. Esse de tudo que foi falado, eu fui analisando e separando com coisas que eu vivenciei. Aí, porque um exemplo, eu vou falar de mediunidade de pressentimento. Uma vez eu estava num casamento e tinha umas meninas correndo e derraparam debaixo da mesa. Aí eu senti vontade de ir lá e falar para parar de correr, que ela ia cair no meu dente. Aí eu fui. Antes de eu chegar, falei para ela, falei, para de correr, você vai machucar. Eu voltei, antes de eu acabar de sentar, a menina levantou com o dente na mão. Então assim, eu fiquei com aquilo assim, será que aquilo me irritou e fez eu sentir uma energia tão forte de desejar isso para ela? Ou será que foi uma intuição mesmo? Porque os pais, todo mundo tá vendo, falavam nada. E veio aquilo em mim, eu falei assim, não vou falar isso pra ela, né? Que ela vai me dente. Eu falei pra parar de fazer isso que eu vou machucar. Aí acontece, isso aí, assim, seria intuição, né? Pressentimento. Mas foi muito assim. Você sentiu antes. Mas foi na hora. No casamento. Pressentimento. Você percebe, assim, você tem uma visão de uma coisa que ainda vai acontecer. Você poderia, assim, ter imaginado, seria lógica, né? A criança fazendo isso, pode cair, machucar, aí era uma lógica. Você falava quebrar, pensou quebrar um dente, quebrou o dente? Quebrou não, arrancou o dente. Inteirinho o dente. Tem uns 10, 11 anos. Aí, e a hora que eu levantei e fui falar, tinha uma amiga do lado, pensei que a menina vai arrancar o dente. Falei pra ela e fui, não devia ter falado. Porque aí ficou ruim, nossa, parece uma bruxa. Coitada. Vai achar que você. Mas eu não desejo. Mas eu fiquei mal pra caramba. Eu falei isso, gente do céu, mas. Aí eu não devia ter falado, eu devia ter falado pra ela parar, que ia machucar. A outra que tava com ela foi, sentou assim, as duas estavam correndo, esperando. Aí aconteceu isso, a outra foi, e elas ficaram me olhando depois. Eu falei, nossa, mas e a minha... Depois ficou uma coisa mais, não só pelo lado ruim, pelo lado bom, acontece muito isso comigo. De coisas assim, por exemplo, igual você citou, que a gente tem que estar em oração, elevar o pensamento, meditar. Então, tudo que eu vou fazer, eu procuro pensar e colocar assim, se for pro bem de todos, principalmente o meu, vai dar certo. Aí, tudo que eu vou fazer, eu penso assim. Mas assim, eu começo a aparecer, colocar na minha cabeça, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Aí eu começo a agir de tanto, eu acho que é assim, ficar aqui martelando na minha cabeça. Eu tomo iniciativa, só que ainda fico insegura, achando que aquilo, não devo fazer isso. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, minha mãe um dia levantou, foi trabalhar e deixou o rádio ligado. Aí o padre Marcelo estava falando no rádio e foi quando eu fui construir uma casa. Eu preparei todas as coisas, mas achei que não fosse dar certo. Eu estava até com medo de ir lá e dar alguma coisa errada. Aí ele pegou e falou assim, eu levantei e sentei na cama. Você que sentou na cama agora, está pensando em fazer um negócio. Aí eu peguei e eu nunca tinha escutado. Eu ia deixar o jogar, mas eu nunca prestava atenção. Aí eu peguei e disse, nossa, ele falou assim, é você. Você mesmo fica achando que eu estou falando com você. Aí eu deitei na cama. Você deitou na cama agora. Aí eu levantei e olhei pro rádio. Olhei pro rádio. Aí eu olhei pro rádio e fiquei assim, vai falar meu nome. Não vou, não. Não vou falar seu nome. Você, Jesus está mandando, está falando para te dizer que você pode ir, assinar todos os papéis que ele já preparou, tudo. Só falta você ir lá assinar. Você está com medo porque você omitir, para não passar conta para o banco, para não
passar cartão de essas coisas, senão o banco te prende, né? Que eu omitisse tudo, quer dizer, vai dar errado, eles vão querer que eu faça tudo lá. Você pode, tranquilo, que tudo vai dar certo. Aí eu fiquei com isso, a gente vai falar mesmo. Então, eu tô cuidando do seu pensamento. E aí, assim, eu acordei pensando naquilo. Aí eu fiquei assim, bom, eu vou. Fui, cada folhinha que eu assinava eu pensava. Tá acabando, né? Eu falei, isso tá dando certo. E outro exemplo que eu vou falar, antes de falar de pressentimento, com relação à minha sobrinha, que é como se fosse uma filha minha do coração. Ela, por exemplo, ela foi prestar vestibular. Só que eu sentia que ela não deveria fazer faculdade no momento. Aí eu falei pra ela, faz o vestibulinho da industrial também, porque você não vai passar no vestibular. Nossa, mas eu estudei tanto, eu fiz tudo para passar, mas não faz vestibulinho. Ela fez contrariada, com certeza que ela... Aí eu falei pra ela, você vai passar no vestibulinho? Porque no vestibulinho você vai conseguir um estágio num lugar bom, você vai conseguir um emprego mais fácil, um curso técnico, expliquei tudo pra ela. Mas ela queria vestibular. E a gente estava passeando num lugar nas férias e ela com ansiedade de saber o resultado. Aí a gente pesquisou no celular pela internet. Ela lembrou depois também que ela não tinha colocado título na redação. Aí saiu o resultado, ela pontuou em tudo, ela teria passado, mas como ela não colocou título na redação, não passou. Aí eu falei assim, agora liga para sua mãe para saber se ela foi lá no industrial saber o resultado. Aí ela ligou para a mãe e falou assim, você passou, conseguiu. Ela olhou para mim e falou, me parece um desejo que eu quero, senão não é que eu não quero. É porque assim vai dar certo. Aí ela está com ansiedade, querendo um emprego. Calma que vai aparecer um emprego do jeito que tem que ser. Vai dar certo. Só falando num lugar que eu não sabia, né? Aí apareceu um emprego para ela. Aí, é aquela situação que a Dona Eunice falou. O que a gente pressente com os filhos. Ela não é minha filha, mas como se fosse. Então, assim, aquilo que você preocupa, deseja, você ora, você busca, acontece do jeito certo, né? E aí agora deu certo as coisas para ela, ela falou assim, acho que eu vou começar a fazer tudo que você fala. Eu pensei, quem me escuta conselho, escuta coitado. Né? Então eu vou voltar aqui, dar uma resumidinha aqui, tá? Só que dei os exemplos antes. Médios de sentimentos, pessoas que em cada circunstâncias têm uma intuição vaga de coisas comuns que ocorrerão no futuro. Isso você virar pitoniza, né? Hã? Pressentimento. Você virar pitoniza. Os outros querem. O pressentimento. Mas daí, eu acho que também isso aqui, ó. Aqui eu sorte, né? Ó, por exemplo, aqui que eu vou ler aqui, que eu acredito que tem uma relação. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, das provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão. Ou seja, eu acho assim, a gente tem já marcado na gente coisas que provavelmente você se comprometeu e aquilo vai acontecer. Então, eu acho que é essa relação para com a sua vida, né? No caso. Porque, no caso, por exemplo, da menina que eu citei, eu acho que isso daí foi um acaso, não é que estava marcado comigo, né? É a voz do instinto e essa impressão despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Aí eu dei os exemplos que eu tinha assim de mim mesma. E eu acho assim também, voltando, falando que eu estou falando de intuição, eu acho que todos os professores são intuitivos, né? Eu acho que se não for, acho que você nem consegue trabalhar. Você não consegue se aproximar do aluno. Então, acho que é natural de um professor ele ser intuitivo. Na verdade, todo mundo que lida com pessoas, o pessoal da saúde também é muito... Ontem eu achei engraçado, você estava falando assim, eu lembrei. Tinha um menino na sala que eu não consegui dar aula. Mas, nossa, eu fiz a oração, falei, não estava normal, pensei comigo, né? Aí eu pelejei, as meninas me ajudando, não consegui com esse menino quieto. Aí na hora me veio uma ideia, fala para ele do pai dele.
Eu falei assim, você quer descer e ficar lá com seu pai? Não. Eu falei assim, então eu vou lá chamar seu pai. Mas eu achei muito interessante que eu não tinha pensado nisso. Eu abri a porta para ir chamar o pai. E fiquei na porta ali um tempinho, fechei a porta e falei com os meninos, continua a aula que eu vou lá buscar o pai dele. Minha avó, não? Não é pai. Aí falando agora que eu falei, gente, mas que intuição que eu tive? Na hora que eu cheguei, que eu voltei, o menino estava sentado assim, quietinho. Eu falei assim, seu pai está ali fora, se for preciso, ele vai ter aqui. O menino ficou com silêncio, participou da aula, uma gracinha, sabe? Sem eu chamar a atenção dele, ele veio essa intuição, porque eu acho que era um recurso que precisava naquele momento, né? Você nem sabia se o pai dele estava ali? Não, nem sabia se eu tinha vindo com o pai. Poderia não estar, né? Mas estava porque ele mudou. Então foi uma intuição que me veio na hora, eu fui falar no pai. Aí você falando de professora, agora eu lembrei, a gente falo assim, porque a gente convive os 300 dias do ano com a mesma turma todos os dias. Né? E assim, não é fácil. Às vezes, você pode ter pessoas que você não tem simpatia, e você tem que concluir o ano com ele. Então, assim, porque outras profissões, as pessoas passam, mudam, os clientes, os pacientes, sempre, né, estão sempre mudando. Mas os alunos aos 300 dias do ano são os mesmos. Então, assim, às vezes tem professor que não atinge ele no conhecimento, mas atinge ele espiritualmente, moralmente, né? Eu falo que tem muitas maneiras de você conseguir fazer alguma coisa com ele. A mediunidade de pressentimento, apesar de ser considerada uma variedade da mediunidade de inspiração, pode ser confundida com esta porque se torna difícil estabelecer um limite de onde uma começa e a outra termina. Aí aqui a Silvana já comentou do desencarne que a pessoa pode pressentir. E também aqui está falando que pode ser tanto coletiva quanto individual. Isso acontece muito, eu acho, quando você trabalha num grupo também, né, vamos dizer assim, que é onde eu percebo que acontece, ou então em família. Às vezes, mais de uma pessoa tem a mesma ideia e chega para conversar e de repente, nossa, eu ia te falar isso, né? Então, quando tem um vínculo assim muito forte, assim, bem entrosado, acontece isso no coletivo. Às vezes você pensa numa pessoa dele, quando você encontra com ela, você fala, nossa, menina, você acaba de falar, ela chega. Esse pressentimento coletivo também, às vezes, é alguma catástrofe que vai acontecer também com você, né? Pode ser também. Pressentimento e intuição parece que se mistura muito, né? Intuição, dicionário. Uma variedade da intuição, né? Então, é igual do que você falou. Inspiração. Se mistura muito, é difícil diferenciar, né? Porque a gente tem mais contato com as intuições, agora com as percepções é difícil diferenciar. Ela está falando assim, eu estou aqui pensando, gente, será que eu já tive alguma percepção? Se for pensar, eu acho que eu nunca tive percepção, só intuições. Mas às vezes a gente, nós, deixa isso passar. E não para presta percepção. Às vezes fácil você não raciocina sobre aquilo ali. Assim, eu comecei a prestar atenção nisso porque a primeira vez que aconteceu, eu prestei atenção depois de ocorrido que eu analisei, assim, né? Eu fazia o colegial e trabalhava durante o dia, estudava à noite. Só que eu não queria continuar e decidi, assim, do nada, fazer um magistério, porque eu não queria terminar o colegial. Aí surgiu que ia ter em Franca o curso de Cefam, quando ele começou em Franca. Aí eu trabalhava, eu queria parar e falei pra minha pessoa, eu não queria mais ir à noite estudar, porque o pessoal à noite eu tinha 14 anos, e era tudo assim de 18 para cima, só tinha 5 mulheres, eu não entrosava com o grupo, eu não queria mais. Aí minha mãe não queria que fosse assim, você vai voltar a estudar. Aí eu falei assim, vou sim. Aí falei para ela que eu tinha ouvido as meninas lá na classe, do curso que ia ter. Eu falei assim, eu vou passar. Aí minha mãe falou assim, não, mas se você não passar por esse mês, eu sei que eu vou passar.
Ah, mas isso não passar, depois você não vai estudar, eu falei assim, eu vou prestar isso lá, vou prestar todos que tiver e eu sei que eu vou passar. Mas como é que você sabe? Para todo mundo eu falava, eu vou passar. Eu vou passar. Eu falei, mas como é que você sabe? Não sei, eu sei que eu vou passar. Alguma coisa me falava. Sabe? Então ficava aquilo assim. Não, mas não era só a convicção. Eu falava assim, faz isso que vai dar certo. Entendeu? Como se fosse uma voz. Eu fico em dúvida, tem hora assim, não sei se eu ouço ou se eu estou pressentindo, entendeu? Eu fico muito em dúvida. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu ouvi, ou às vezes foi muito rápido aquilo que veio. Mas aí sempre. Então, isso é intuição. Mas a minha. Não é percepção. Não, mas não é percepção é tudo. Percepção é quando você percebe ou fluidos do espírito. O que nós estamos estudando aqui é pressentimento, intuição e inspiração. Mas tudo é percepção, entendeu? Quando você registra aquilo emocionalmente ou racionalmente, é uma percepção. Então, esses dias, o Antônio Carlos se ligou, ele estava tomando banho. Ele falou, tocou. Você falou, o Antônio Carlos. Aí eu pensei, aí eu falei assim, oh meu Deus. Não, eu falei assim, oh meu Deus, quem será que precisa de mim? Quem precisar de mim, liga de novo. Aí acabei com a minha mãe e tal, o telefone tocou. Aí antes, é que eu falei assim, oh meu Deus, se for alguém que precisar de mim, vai chamar de novo, né? Aí eu escutei aquele menino assim, falou assim, Antônio Carlos tem médico. Desse jeitinho. Olha, Antônio Carlos tem médico. Aí que eu saí, o telefone tocou, eu vi que era ele, aí ele me enrolou para falar quem que era, eu não reconheci a voz dele, né? Aí eu falei assim, Antônio Carlos. Eu falei, já me falaram mesmo que você tem médico. E era desse jeito. Eu ia me passar já porque tinha médico musiquinho. Mas é desse jeito. E quando é no sonho, assim, agora eu vou escrevendo, sabe? Eu levanto e escrevo tudo que eu. Porque muitas coisas acontecem. Tá dormindo? É no sonho. Vem no sonho. Aí eu acordo. Aí eu acordo, assim, no caderno, estou escrevendo, sabe? Aí depois acontece o que você escreveu. É pressentimento. Pressentimento. Sentimento, né? Eu acontecia isso muito com mortes. Premonição. Mesma coisa, né? Eu sentia que Não, no sonho eu via o que ia acontecer com a pessoa e a pessoa ia falecer. Então, e aconteceu 3 vezes. Ó, cuidado aí. Você não fica preocupado comigo. Se eu não pudesse ficar livre disso, e já que eu não ia poder mudar a situação, eu não queria mais saber. Aí parou. Então quer dizer que você consegue. O papai com a minha mulher foi assim também. Diz ela que parou. Parou, porque foram 3 vezes. Assim, a terceira, que eu falei assim, nossa, não tá normal. Ela então, assim, assim, mais, mas ela disse que parou também. Eu falei, então, não é coincidência. Ela não está pensando muito em mim. Mas, ó, a último caso, foi uma pessoa que eu conheci quando eu era criança. Aí a última vez que eu ouvi, eu tinha 10 anos. Nunca mais encontrei com ele. Nunca mais. Só ouvi falar. E fazia tempo que eu nem tinha, assim, não tinha falado nem dele nem da mãe. Aí foi um acidente de moto acontecendo em frente à papelaria Thalita, no Progresso. Eu vi direitinho tudo que aconteceu na moto, antes vi tudo. Nossa. Só que eu acordei, levantei, fui trabalhar, estudei bola pro sonho. Não escuto rádio de manhã. Aí à tarde minha tia me ligou. Aí minha tia me ligou que a minha tia é amiga da mãe dele. Eu falei, você ficou sabendo o que aconteceu? Ela falou assim, fulano, que eles mais velhos, assim, você não lembra deles? Eu ia na casa dela, levava você brincava com eles. Conta uma história. Aí eu falei, eu acho que eu lembro. Ela falou assim, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, quando? Ela falou assim, essa madrugada. Eu falei, isso não é possível. Ela falou assim, aconteceu essa madrugada. E foi à noite que eu subi.
Aí depois eu fui ver o jornal. Aí, você estava presente na hora da Vai ver que ela acidente. desdobrou e foi. É premonição, é isso. O Por que não? Ele desdobramento. Aí eu não sou às vezes ela viu um nome, às vezes ela A só. premonição é antes, né? Ela Você disse sabe uma semana antes. Aí parece que do jeito que ela está falando, Ela esteve presente na hora do acidente. Não que ela preveu o que vai acontecer, ela estava na hora ela do acordou. Ela vivenciou. Desdobramento aconteceu muito, assim, em caso. Aconteceu muitas outras coisas, assim, sem ser morte. Mas aí eu pedi que, em caso de morte, se eu não podia, se eu merecesse não saber mais, eu pedi que eu não queria mais saber nem presenciar. E é verdade, se você pediu a espiritualidade, Atende. É porque você fica assim, já pensou se porque na realidade não tinha fundamento. Você pensa com coisa na cabeça. Eu estou pressentindo o final da reunião. Eu também tenho um pressentimento agora. Na cozinha lá embaixo está um chibão. Colocação maionese, né? Então, mas aí a hora que ela falou que pediu, eu lembrei, por exemplo, o médio, às vezes quando vai viajar, né, que não vai participar da reunião, ele pode combinar com o senhor, eu vou viajar, se puder me livrar, assim, disso que você não se fala de mim, que eu não vou poder trabalhar, a espiritualidade ajuda.